Bom dia. Vamos iniciar aqui dando continuidade aos nossos estudos. Hoje a gente vai entrar nessa parte 2 da Igreja Cristã Primitiva. Por que parte 2? Porque não deu tempo da semana retrasada a gente concluir todo o estudo, onde a gente falou só sobre a igreja, né? A nomenclatura de igreja, as primeiras igrejas que surgiram, a fundação dos primeiros templos religiosos a partir da expansão da ideia cristã pelos apóstolos, pelos outros propagadores, pelos disseminadores da ideia cristã, né? Então, hoje a gente vai ver um pouco mais essa estrutura, essa estratégia do alto, essa estratégia que foi atendida para disseminar a ideia do cristianismo. Então, no primeiro momento, a gente vai refletir sobre os pais da igreja. Essa é uma reflexão interessante para tantos que já passaram por essa condição, né? Os pais apostólicos, ou os pais da igreja também, e pais da igreja. Os pais ou padres foram, na antiguidade, os guardiões da mensagem cristã. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, porque a gente fala aqui quem foi aquele primeiro ciclo, quem foi aquela primeira onda, quem foram aqueles primeiros escolhidos para serem os guardiões da mensagem cristã. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa, porque se a gente fizer uma reflexão sobre isso, a gente diz, eu vou te contar um segredo, eu vou te revelar uma história. E você vai ser responsável por estar disseminando isso aos poucos, né? Então, os padres ou pais, que quer dizer, essa palavra quer dizer isso, foram na antiguidade, ou seja, no primeiro momento, no primeiro ciclo, já que a gente reflete muito sobre essa questão de ciclos. Então, no primeiro ciclo da metodologia de se espalhar a mensagem do Cristo Jesus, hoje a gente sabe que é o governador planetário, então ele veio num determinado momento preparando a humanidade para dar seu salto de evolução, revelar essa mensagem de amor, essa lei moral de transformação da humanidade. Então, os padres foram esses escolhidos para serem os guardiões dessa mensagem. Mais tarde, essa expressão padre foi substituída por patriarca e, na Idade Média, por doutores da igreja. Ou seja, são evoluções de nomenclaturas, né? Padre, patriarca, doutor da igreja, tudo bem, é como a humanidade entendia de chamar e que cabia no seu entendimento e com o seu vocabulário. Mas o fundamental é dizer que foram, no primeiro momento, os guardiões da mensagem cristã. Por que no primeiro momento? Porque a partir do momento que essa informação é disseminada, o ciclo se amplia. Aquela onda que começou pequenininha, ela se expande. Então, a partir do momento que você expande, eu já digo a você, você já diz a outra pessoa, você já revela a outra pessoa e a informação vai se ampliando. E o objetivo é esse. A gente não podia querer uma mensagem que vem para transformar, que vem para modificar, que vem para evoluir, que vem para nos fazer melhores só para mim. Porque eu não posso ter essa pretensão de ser o único agraciado pela graça do Senhor. Eu tenho que receber o que é bom para mim e divulgar, não é? Então, depois os pais apostólicos são os apóstolos, né? Que são representados pelos 12 apóstolos, e por alguns dedicados discípulos de Jesus, como Paulo e como Lucas. A gente já estudou aqui nas semanas anteriores a missão de Paulo, a missão de Lucas, esses grandes propagadores da ideia cristã. E a gente viu que Paulo foi esse responsável por expandir essa mensagem cristã fora do ciclo de Jerusalém. Porque a gente viu aquela discussão, e a gente vê mais aqui um pouquinho à frente, das dificuldades que tinha de se revelar o cristianismo só para os iniciados, ou seja, só para os judeus. É como se dissesse, não, só quem vai poder receber o upgrade da informação é quem já entende que Deus é único, é quem já passou pela escola judaica. Quem é pagão ainda, quem é gentil, quem não é adepto dessa filosofia, dessa religião, dessa escola, não pode. Então, Paulo disse, não, eu não posso circunscrever uma ideia só para esses iniciados.
eu vou para outros ciclos. E Paulo foi levar essa informação aos 4 cantos do mundo, e por isso que ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Mas, no primeiro momento, essa ideia causava um certo debate, uma certa polêmica, né? Porque alguns queriam, outros queriam, um entendia, o outro não entendia, um achava que estava correto, o outro não achava que estava correto, e assim foi. A gente vencendo as barreiras para fazer com que a ideia do Cristo fosse disseminada. E assim, o comportamento, eu acho que hoje em dia também tem muito disso, porque assim, tu deve saber, lógico, deve acompanhar para o Júlio Lancelotti, né? E ele prega exatamente para aqueles que não são assistidos pelo Estado, pelo Estado Maior, pela federação. Então, ele vai pregar exatamente ali. E daí a gente vê de contrapartida pessoas ainda, né, dizendo, não tem que ajudar aquele, não tem que pregar para aquele, não tem que orar para aquele. A gente vai ver os equívocos da ideia. Porque, na verdade, a gente analisar hoje uma ideia do que aconteceu, um movimento que aconteceu, é até mais fácil. Porque a gente começa a botar defeito, dizer aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. A gente estava lá também. Então, os equívocos que aconteceram na igreja fomos nós. A gente não pode aqui estar acusando a igreja que nós formamos, porque nós espíritas não nascemos espíritas. Nós viemos evoluindo ao longo de muitas encarnações. E como somos espíritos antigos, por certo, fazemos parte de tudo isso, de todo esse movimento. Então, hoje, analisar os nossos erros, os nossos equívocos, é mais fácil do que vivenciá-los, do que escolher a porta estreita naquele momento. Então, eu não posso hoje estar acusando o que aconteceu. Não é a igreja de hoje, é a igreja daquele momento. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não estar criando separatividade e excluindo ninguém. Porque pastores, igreja anglicana, hindus. Aquele pastor que também fala em defesa de que não, a gente tem sim, né? A gente precisa sim amparar os desamparados, a igreja, quer dizer, o evangelho não é isso que estão se propagando por aí, do pecado do inferno, não sei o que, não sei da onde, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Cristo, Rita, Vera, o Cristo é o Cristo da humanidade terrestre. O Cristo não é pastor de um só rebanho. O Cristo é pastor de todos os rebanhos, dos católicos, dos protestantes, dos hindus, dos budistas, dos evangélicos, dos orientais, dos islamitas. Cristo é pastor deste rebanho humano. A sua mensagem é uma mensagem de amor reveladora. Ele nunca falou de que a gente vai ver isso, que fora da igreja não há salvação. A gente vai ver que são as arrumações que nós criamos por alianças políticas, porque era conveniente num determinado momento, né? Então, a gente precisa entender o caminhar para aprender com os erros, para não mais errar, para que a gente consiga se transformar verdadeiramente, né? Então, historicamente, esses pais apostólicos abrangem os primeiros anos do século da era cristã, do ano 30 ao ano 100, fechando possivelmente com a morte de João, em Éfeso, o último dos apóstolos a retornar ao mundo espiritual, que a gente viu que João desencarna com quase 100 anos na ilha de Patmos, em Éfeso, né? Quando ele, depois dele ter sido preso na ilha grega de Patmos e retornando ao mundo espiritual. As principais características desse período, o que eles fizeram nesse primeiro momento, nessa primeira onda, né? Esses responsáveis por guardar a mensagem cristã, é a difusão do cristianismo e a construção da igreja cristã. Ou seja, você recebe a informação, você recebe a condição de divulgar, de difundir. E o que eles fizeram foi isso. Aquela ideia nasce numa pequena coletividade e você vai expandindo. Você diz à sua família, você diz a seus amigos, você diz na sua rua, você diz no seu bairro, você diz na sua cidade. E a ideia vai se espalhando, não é? Vai se espalhando à medida que as pessoas vão se identificando com aquilo que é dito. Então, o grande
esse momento do ano 30 ao ano de 100 foi a expansão do cristianismo, né? Além dos apóstolos, destaca-se no Ocidente figura de Clemente de Roma e no Oriente as de Inácio, Policarpo, Barnabé, Pápias e Hermas. Essas são figuras que participaram desse cristianismo inicial. Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai encontrar o grande trabalho que todas essas figuras tiveram. São missionários do Cristo que receberam a informação e, dentro da sua comunidade, vivenciaram os desafios, vivenciaram as lutas com as famílias, as lutas com os amigos, porque é aquilo que a gente viu quando estudava o Evangelho. O Cristo dizia que os apóstolos teriam muita dificuldade, se eu não me engano, é o capítulo 11 de Mateus, quando Jesus falava dos desafios que os apóstolos encontrariam para difundir o cristianismo. Então, todas essas figuras que guardaram a mensagem do Cristo e que foram divulgá-la, sofreram essas perseguições, sofreram esses desafios, enfrentaram essas circunstâncias. E a estas almas, as nossas homenagens. Porque graças a elas, a gente está aqui hoje, falando de cristianismo, falando de Cristo, senão a ideia teria sido abafada, teria sido vencida naquele primeiro momento. Mas quando uma ideia, a gente também estudou aqui, quando ela vem de Deus, quando ela precisa ser divulgada e expandida, não há como ser parada. Se não é você, vai outro, se não é o outro, vai um terceiro, porque a ideia precisa ser disseminada. A população precisa evoluir, a população precisa entender, e a mensagem que faz evoluir, que faz crescer, é o amor. Então não tinha como parar o amor. Não tinha como parar o amor. Não temos como parar o amor. Então nós espíritas hoje temos um papel. Não tem como parar esse nosso papel. Se não for eu, é você. Se não for você, é Vera. Se não for Vera, você e eu, vai outro. Porque vai. Porque precisa que a coisa aconteça. Se a gente não estiver dando conta no nível evolutivo que a gente está, vão mandar quem já está. E reencarna e vem numa condição superior e supera, porque o bastão tem que ser levado adiante. Não tem como a gente deixar para trás. Agora, se a gente se equivocou, se a gente errou, se a gente falhou num determinado momento, não quer dizer que a gente é descartável. Não. A gente tem muita bagagem, a gente tem muita vivência, a gente tem muita experiência. Então eu vou aproveitar uma maçã, se tem uma parte estragada, eu não jogo fora ela toda. Eu tiro a parte que está estragada e recupero o resto. Nós somos essas maçãs. Estamos aqui como espíritas recuperando a bandazinha estragada. Não vou dizer nem podre. A banda estragada, que cada um de nós as temos. Então, uma assembleia como essa, a gente conversando sobre isso, cheia de almas que já viveram a experiência do Cristo, mas que de algum momento, em algum momento das suas histórias, entenderam equivocadamente, a deturpou, entendeu de outra forma, foi conveniente seguir um outro caminho. Não é por isso que o Cristo, que é amor, vai desprezar o seu concurso. Não. A gente precisa de todos, com as suas capacidades, com as suas relações, com os seus networks, com a sua vivência, com a sua experiência. E vai refazendo aquela parte que não está ainda preparada, que ainda não está sintonizada e vibrando naquela condição, para que a gente caminhe todos juntos. Por quê? Como é que a gente refletiu? O Cristo é pastor de um só rebanho. E nenhuma ovelha se perderá. Porque se uma ovelha se perder, o bom pastor, vai lá e recupera. Então nós não vamos deixar ninguém para trás. Mesmo os equivocados, mesmo os redondamente enganados. Ninguém vai ficar para trás, porque todo mundo tem o que dar. Porque todo mundo tem como crescer, todo mundo tem como evoluir. E este amor do Cristo é que a gente está se preparando para começar a sentir. E assim é na nossa família humana, na nossa casa, no nosso nível de relacionamento, na nossa sociedade. A gente não pode deixar ninguém para trás.
A gente não pode deixar um filho, um neto, um irmão, um parente, um agregado, um que chega, um que bate a porta. Não, não podemos, porque nós somos hoje os guardiões da mensagem cristã. E o que é que a gente vai fazer com essa mensagem cristã que chegou dentro da gente? A gente vai ficar para ela, com ela sozinho? Não. A gente vai difundir. Como é que a gente difunde? Aí a gente lembra de novo aquele nosso grande missionário do Cristo, Francisco Bernardoni. João, vai pregar o cristianismo. Se preciso for, diga alguma coisa. A gente não vai ficar subindo numa tribuna, fazendo palestra e todo mundo achando que é uma maravilha. Não, a gente vai vivenciar. A gente vai ser cristão com Cristo. E como é que Jesus foi cristão? Como é que Jesus pregou o cristianismo? Agindo, uma fé com obras, transformando a humanidade, fazendo caridade. Porque não é à toa que Ismael, quando assume o posto de governador do Brasil, desse espírito tutelar que toma conta das terras brasileiras, e quando convidado pelo Cristo para fazer isso, ele trembula a sua bandeira. Deus, Cristo e caridade. Ele tremula essa bandeira. Deus, Cristo e caridade. Ou seja, um tripé que tem que estar assentada a evolução da humanidade. Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Cristo, que é o nosso governador planetário, e a caridade, porque é um instrumento de ação onde o amor do Cristo se manifesta. Eu não posso dizer que sou cristão sem obras. Eu não posso dizer que sou cristão e ficar trancado, circunspecto, dentro do meu templo, dentro da minha igreja, e não olhar o próximo. O meu próximo que está mais próximo, não é? Sem amar, sem exercitar esse sentimento. Então, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso desafio, esse é o nosso momento, não é? Então, essas figuras seguiram essa missão, criaram esse momento de divulgar essa ideia, com os desafios daquele momento. Surge o Didaquê, uma espécie de catecismo, com prescrições litúrgicas para o batismo, preceitos para o jejum, a oração e o dia de domingo. Aquela história do formalismo, da igreja, não é? Que você cria a religião, diferente de religiosidade. Você cria os dogmas, o formalismo. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, porque era necessário. Num determinado momento, você criava o mínimo, porque a norma, a gente pode pensar que uma norma engessa, mas uma norma define um caminho a ser seguido, para que cada um não faça da sua maneira. A gente aqui discute, por exemplo, o curso de passe. A gente discute aqui o curso de passe. Como é que a gente dá um passe? A gente dá um passe pulando, gritando, soprando. O que é que a gente vai fazer? Se a gente deixar livre, cada passista vai fazer as suas malabarismos. Cada um vai fazer uma coisa. E quem for mais mirabolante vai atrair mais adeptos. Ah, fulano dá um passe incorporado, ele fica de olhos fechados, ele tem movimentos de... São os dogmas, os formalismos, que ainda estamos impregnados, que ainda a gente está cheio dessas coisas. Sim, não. Eu acho que essa coisa da gente impor a mão é a necessidade do momento. Ter ali o gesto para se sentir, porque na verdade é tudo ali no pensamento. Isso, ontem, isso. Os meninos estavam perguntando se iam participar, e aí André já tinha falado na exposição. Aí eu falei, olha, na verdade o passo é aqui. É cabeça. Você tá iguando, é fluido. Porque não é nem a gente, né? Então, né? Veja, eu particularmente gosto de dar um passo impondo mãos. Eu também. Mas não quer dizer que você. Porque, veja, a minha percepção é o seguinte, eu sinto que flui no meu inconsciente, no meu trabalho, melhor. Eu sinto, digamos assim, a fluidez, a vibração. E quem está recebendo também tem a percepção de que está recebendo. Porque se eu fico parado na frente de uma pessoa, a pessoa faz... Eu acho bonito até o gesto de você colocar a mão
A pessoa diz já. Terminou. A pessoa você não dá uma sinalização de que está acontecendo aquilo. Entendeu? Então há uma interação entre passista e o receptor. É muito mais por isso. Agora, eu não posso transformar esse meu gestual numa coisa mirabolante. Eu não posso transformar aquilo ali num rito, numa coisa de dar uma volta, não. Aí vira uma festa. Né? Então, mas vai de cada um. Não, eles pediram para padronizar, fazer movimentos mais ou menos leves. Para aquela coisa, né? As pessoas que estão recebendo não ficam. Ele faz aqui. Exatamente. Porque quem está assistindo o passo fica assim, né? E pela primeira vez. Não está ali. O cara fica assim, aí fecha o olho assim e fica olhando o que é que o outro está fazendo. Porque é assim. Aí você vê, não, Rita está ali. O outro está baixando a mão assim, o outro está fazendo assim. Pô, o que é isso? Então, tem que ter, mas é a mesma coisa. Se a gente não cria um mínimo de padrão, o didaquê, num primeiro momento, a gente... Agora, se você evolui a ponto de quem dá entender e a ponto de quem receber entender, você não precisa. Mas é uma evolução. E a gente não vai criticar ninguém porque está aprendendo, porque está caminhando. Eu vou criticar uma criança que tropeça e cai? Eu posso criticar uma criança que tropeça e cai? Porque tropeçar e cair faz parte do processo de aprendizagem de caminhar. Eu não posso criticar ninguém que aprende a caminhar. Nós aprendemos a caminhar. Estão entendendo? Então, a tradição apostólica de Hipólito, também neste período, trata dos ofícios e ministérios da comunidade, como eleição e segregação dos bispos e ordenação dos presbíteros e diáconos, hierarquia da igreja, que até hoje é uma das organizações que tem um sistema hierárquico dos mais simples, porque conseguiram organizar um sistema hierárquico simples. O Papa, os cardeais, os bispos, os arcebispos, os padres, os diáconos. Existe uma hierarquia na igreja e que precisa ser respeitada, precisa ser entendida, né, nessa questão, para esse tipo de organização. Já a doutrina espírita não tem isso. Você não vê fulano é pastor da igreja espírita, não tem, mas você precisa ter uma organização. Porque a instituição física da casa espírita, do templo religioso, precisa de disciplina. E quem é que vai impor essa disciplina? Quem é que vai cobrar essa disciplina? Tem que ter um gestor, tem que ter um diretor, tem que ter alguém que toma conta. Mas essa autoridade é moral. Essa autoridade é da vivência. O próprio Cristo é o governador planetário. E como é que ele impõe essa sua autoridade? Moralmente, pela sua capacidade, pelo seu amor. E é por isso que ele é o governador. E que conta com diversos ministros, cada um contando com a sua competência, com a sua área de atuação. Né? Os apologistas compreendem o período de 120 a 220 da era cristã, segundo e terceiro séculos, respectivamente. Apologistas. Os apologistas foram... Você vê que a gente está evoluindo aqui. A gente começou com os apóstolos, os padres e os pais da igreja, os apóstolos, naquele primeiro momento, ano 30 até o final do primeiro século, defenderam a ideia do Cristo, foram propagando. Agora a gente já vem com os apologistas. Ano 120 ao ano 220 da era cristã. Segundo e terceiro século, respectivamente. Ou seja, o tempo vai avançando e as ideias vão se propagando. Você já conta com a ajuda de outros. Porque quando você difundiu, chegaram outros para somar. Os apologistas foram pensadores cristãos que se dedicavam à tarefa de escrever apologia do cristianismo com o intuito de defendê-lo. Ou seja, quando você amplia o ciclo, você já traz para a roda pessoas que já são mais preparadas, pessoas que não são só os simples pescadores apóstolos. Você já traz pensadores, filósofos, pessoas que já têm uma capacidade, uma bagagem maior. Então, você já começa a concatenar ideias. Você começa já a entender, diz, rapaz, é por aí mesmo. E aí você traz a sua bagagem cultural
para fortalecer aquela informação. Você já vai fortalecendo pela ciência que a humanidade conhecia e vai criando convergência naqueles conceitos. Vai criando sentido, vai dando robustez a uma ideia, a uma tese que surge. Então, os apologistas são essas almas que já começam a ser mais preparados, porque você pode desqualificar num debate da humanidade naquela época um pescador, isso é um pescador. Mas se você vai discutir com Lucas, Lucas é um médico. Se você vai discutir com um apologista, esses caras já são pessoas mais preparadas, filósofos, estudiosos. Então, eles já começam a criar, escrever apologias no cristianismo. Então, ele já vai escrevendo teses. Então, a coisa vai ficando mais robusta, mais difícil de ser enfrentada. Era preciso, nessa época, defender a doutrina cristã nascente de 3 correntes distintas que lhe faziam oposição: a religião judaica, o Estado romano e a filosofia pagã. Precisava o quê? Consistência nas argumentações. A gente já tinha os judeus, os romanos e os filósofos pagãos, que começavam a bombardear a informação. E quem é meu time para defender isso? Contra os judeus, era necessário afirmar argumentativamente, com apologias escritas e bem fundamentadas, o messianismo de Jesus Cristo. Porque os judeus diziam que o nosso Cristo nasceu numa manjedoura, filho de um marceneiro e de uma mulher simples. Então não tinha linhagem real. Porque o rei dos judeus seria um rei, um príncipe, como eram de origem nobre a maioria dos que nasceram. Jesus não. Jesus vem humilde, nasce numa manjedoura. Então, as pessoas materialmente desqualificam o Cristo, os judeus, materialmente, como se o lugar que você nasce fosse determinante na capacidade do seu espírito. Os cristãos, daquele momento, tinham que argumentar que Jesus era o Messias, não por causa da sua roupa e pelo CEP do seu nascimento, mas por causa do seu amor, da sua capacidade, da condição que ele detinha. E é por isso que Jesus fazia milagres, porque ele precisava mostrar para aquela humanidade daquele momento a sua capacidade de dominar as leis divinas e naturais. Por isso que as pessoas se espantavam. Mas que para nós, hoje espíritas, a gente vê que o milagre é a falta de conhecimento de uma determinada informação. Né? Então, como ele conhecia a informação, porque ele é o governador planetário, ele manipulava fluidos, ele dominava recursos que a humanidade não conhecia, como até hoje não conhece. Ele precisava provar essa sua capacidade, essa sua condição. Então, contra os judeus, a gente falava disso. Contra os romanos, era preciso convencer o imperador quanto ao direito de legalização da prática do cristianismo dentro do império. O Roma, o centro do mundo, a vaidade e o orgulho dos romanos, conquistado à força de seus exércitos. O Império Romano conquistava tudo e a todos, e eram muito orgulhosos. Então você precisava dizer a esses romanos que acreditavam na crença politeísta, daquelas igrejas pagãs, naquele tempo era preciso falar de Cristo e falar do direito de legalizar esse credo. Os romanos, os nobres romanos, não seguiam o cristianismo, porque para eles não precisavam do alto de seu orgulho, de sua vaidade, porque eu vou precisar dessa mensagem que diz que todos são iguais. Como é que eu vou ser igual ao meu escravo? Eu jamais vou ser igual ao meu escravo. Não é? E é até um contrassenso, porque os romanos contratavam para educar seus filhos escravos vindos da Grécia, que dominavam muito mais o conteúdo das informações e dos livros. Então, ou seja, os escravos é que ensinavam os filhos dos nobres romanos. Porque os escravos tinham conhecimento, mas não tinham poder, não tinham a casta da hierarquia do sobrenome, não tinham nascido no berço esplêndido. Então, convencer os romanos era dizer, tudo bem, deixa pelo menos eu seguir a minha religião. Né? Deixa pelo menos eu seguir a minha religião.
Contra os filósofos pagãos, a tarefa dos apologistas era de apresentar a religião cristã como uma verdade total, ao contrário dos erros ou verdades parciais presentes, segundo esses autores, na filosofia helenística. Ou seja, a filosofia pagã, ela tinha verdades, aquela história da maçã, ela tinha pedaços de informações. Eles precisavam convencer a esses filósofos de que a doutrina do Cristo é uma doutrina abrangente, é uma doutrina holística que enxerga todas as vertentes e as variáveis da humanidade, que os filósofos, como são pensadores, teriam mais facilidade de entender, porque eles pensam nessa perspectiva. Então, eram desafios. Judeus, romanos e filósofos pagãos. Então, esses combatentes da ideia cristã foram enfrentados nesse momento do século II, século III, por esses apologistas, que vieram para engrossar o time daqueles que defendiam o cristianismo. Nascente, né? Eu acho que os filósofos, na verdade, eles vieram para debater, ou então para apresentar alguns desvios das igrejas que, né, fazia, porque aí começou, cada um faz uma interpretação, e daí ali impõe, né? Impõe não, mas ali coloca a sua impressão, a sua impressão. Isso. E o filósofo vai ali e vai dizer, não, é isso, mas não é só isso. Isso. Tem um desvio nisso daí. É porque tem os momentos, né? A gente viu na história do cristianismo que o Velho Testamento ele vem com Moisés e com os profetas. E a gente vê que Moisés veio no ano 1300 a.C., e os profetas vieram após Moisés, escrevendo vários livros e como representantes da ideia cristã no Velho Testamento, até mais ou menos 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. A partir de 500 anos antes de Cristo, para o ano zero, começou a vir na Terra uma pleiade de espíritos missionários em outras escolas. Aí vem muitos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, vêm nessa época na Grécia. Eles vêm nessa época e eles são representantes do Cristo. Mas eles não vêm representar o Cristo pela religião. Eles vêm representar o Cristo pela filosofia, pela filosofia que eles defendiam, pelas leis divinas de amor também, de justiça, de caridade, de igualdade, de fraternidade. E eles vêm robustecer um pensamento que é universal. Aí a gente vê no Siddhartha Gautama, no Oriente, Buda, o príncipe Rashnamurti, que é o nosso Buda. E Buda vem lá. Então a gente vê em outras escolas religiosas, filosóficas, robustecer um pensamento de acordo com a cultura que cada um carrega. Então você expande, você defende, mas vai chegar o momento de fechar a boca do saco. Você espalhou a onda, mas chega um momento que a informação se consolida num só caminho, num só rebanho, num só pastor. Que momento é esse? É o momento que a gente está vivendo agora. É o momento que a gente está unindo os nossos corações e convergindo os nossos ideais, lamentando o tempo que toda a humanidade perdeu, dispersa, discutindo o sexo dos anjos, quando, na verdade, a mensagem do Cristo é muito simples, é objetiva, é direta, de que meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Aí, circunstancialmente, a gente dizia, mas é só isso? Mas é só isso? É tão simples assim? É tão simples assim. Toda lei e os profetas eu resumo em um só mandamento. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. E um novo mandamento eu vos dou, que façais aos outros o que gostaria que fizessem a vós. Simples assim. A gente não precisa de grandes arrudeios, a gente não precisa de grandes voltas, a gente não precisa de grandes adornos, a gente não precisa vender lugar no céu.
A gente não precisa de penitências, a gente não precisa de tribunais para condenar heresias, a gente precisa de amor. É o único caminho que transforma. Então foi preciso que houvessem esses movimentos de consolidação de uma ideia por diversas escolas, para depois a informação começar a ser fechada. Por quê? Porque a gente passa a caminhar agora numa fase de consolidação das coisas do Espírito, das coisas de Deus, das coisas de cima. Então não vai caber mais, nesse momento, divergências, guerras, discussões em nome de Deus. Eu não posso mais ter movimento como tivemos das cruzadas. Eu não posso ter mais movimentos como os tivemos dos tribunais da Inquisição, porque isso é incompatível com a lei de Deus. Isso é incompatível com a lei de amor. Eu não posso matar meu irmão porque, num determinado momento, ele não pensa como eu. Eu não posso alimentar contendas nas guerras sociais porque um acredita no azul e o outro acredita no vermelho. Eu não posso mais estar discutindo e alimentando a intolerância. Isso não é mais compatível com o reino de amor que o Cristo quer na terra. Então, nós precisamos ser cristãos com Cristo. E quem é cristão com Cristo carrega essa bandeira da fraternidade, da paz, da caridade, da bondade, da justiça, do amor, da docilidade no coração. A gente não pode mais estar alimentando contendas. A gente não pode estar mais olhando atravessado para ninguém. A gente não pode mais estar perguntando a cor da pele de ninguém. A gente não pode estar perguntando a opção sexual de ninguém. A gente não pode estar perguntando a religião de ninguém. Todos somos filhos de Deus. Se num determinado momento nós estamos caminhando por uma estrada, a gente vai caminhar por aquela estrada. Mas no final, a gente vai se encontrar. A gente vai se ajudar. Se a gente tiver condições de ajudar, ajude. Se tiver um doente caído, socorra. Se tiver alguém chorando, console. Porque esse é o propósito do Cristo. Não é? Então, essa é a convergência da informação do Cristo que vai se ampliando. Então, os apologistas criaram um tipo de literatura denominada apologética, de cunho científico e filosófico. Tertuliano se destaca no Ocidente, Justino, o Marte, Tassiano, Teófilo, Aristídeis e Atenágoras no Oriente. Ou seja, um bocado de gente que vai segurando a bandeira e tremulando e dizendo Cristo adiante. Essa a nossa homenagem a essas almas, né? Polemistas e teólogos científicos, outra fase, ano 180 a 250 depois de Cristo. A gente vem do ano 30 ao ano 100, do ano 100 a 200, mais ou menos, agora 180 a 250. Polemistas, que o mundo está cheio de gente polêmica, né? Então, os polemistas naquela época defendiam as ideias cristãs contra as várias doutrinas que marcaram o período compreendido entre os anos 180 e 250 depois de Cristo. A principal doutrina combatida por eles foi o gnosticismo. Aí entra a história das correntes filosóficas. A interpretação filosófica que tem como base os ensinamentos de filósofos gregos, especialmente os neoplatônicos. O gnosticismo se desenvolveu em mais de 30 sistemas diferentes. Então você vê, 600 anos, 500 anos antes de Cristo, vem as escolas filosóficas da Grécia. Sócrates, Aristóteles, Platão, e depois dele as diversas escolas filosóficas. E isso também formou a onda. Então essas escolas filosóficas criam correntes. E você passa a defender aquela ideia como se fosse o centro do universo. Então essas escolas filosóficas se desenvolveram em mais de 30 sistemas diferentes. Eu sou da corrente A, o outro é da corrente B, o outro é da corrente C, mas quase todos eles tratam de oposição entre fé e razão, misturando conceitos da filosofia grega com preceitos da cultura oriental e do cristianismo. Ou seja, as pessoas vão se apegando a determinadas nuances que não cabe mais a gente estar discutindo nuance. A gente não vai estar discutindo agora com os católicos se a gente reencarna ou se a gente ressuscita. Está entendendo? A gente não vai discutir se a gente reencarna ou se a gente ressuscita. A gente vai afirmar, os dois, que a morte não existe. Porque nós somos espiritualistas. Agora, se é reencarnação ou se é ressuscitação,
Depois a gente vê isso. Vamos convergir em 90% das coisas que a gente converge. 10% daquilo que a gente tem uma nuance diferente de percepção, ainda a gente vê depois. Está entendendo? Mas a ação não é a mesma? É a vida que não se encerra. Porque, para mim, né, com muito entendimento, né, reencarnar, desencarnar, ressuscitar, para mim, a ação é a mesma, entendeu? Como você disse, é a vida que não cessa. Que a gente partiu de um entendimento a partir de quê? Quando Jesus ressuscitou. Isso. A questão da espiritualidade não é. E acabou ali. Só que os católicos entendem que Jesus ressuscitou ali e ponto. E ele tem um corpo de luz e vai aguardar um juízo final, no final dos tempos. Nós espíritas temos uma crença de que não é o fim em si mesmo. Desencarnar e ressuscitar no mundo espiritual e ficar aguardando o juízo final, não é por aí. Sim. O conceito não é esse. A gente desencarna enquanto espírito e a gente vai nascer e renascer tantas vezes quantas forem necessárias para depurar o nosso espírito. Há uma diferença. Mas é por isso que perguntam se Jesus Cristo ressuscitou, reencarnou, é isso? Então, há uma diferença. Há uma diferença. Quando sua mãe desencarna, ela não vai ter esse corpo de luz para sempre. Ela vai precisar reencarnar outras vezes. O que eu estou vestindo hoje é a roupagem corporal de Edmundo nesta encarnação. Antes do berço, eu era outra coisa. E depois do túmulo, eu vou continuar a ser acumulado com essa vivência que eu tive hoje. Mas eu já tive outras. Na própria Igreja Católica, no próprio movimento cristão que deturpou a ideia do Cristo, a gente vai acumulando as diversas existências ao longo da nossa vida espiritual. São conceitos básicos de pilares que fundamentam a doutrina da terceira revelação, que num determinado momento a humanidade tinha maturidade para começar a compreender isso. A pluralidade das existências é um desses pilares. É um desses pilares. Mas Jesus é um espírito. Claro, o mais perfeito que já passou pela Terra. É o espírito de verdade? Não. Não. Porque eu falou não encontrar com esse espírito. Não. Espírito de verdade. Não. Veja, espírito de verdade que assina muitas respostas do Livro dos Espíritos é uma falange. Uma falange. Falange é o coletivo de espírito. Eu, ao invés de dizer que tem um grupo de espírito, eu digo uma falange. Aí eu denomino a falange verdade, porque são todos aqueles espíritos que individualmente são as inteligências dos homens que já viveram na Terra, que assinam respostas convergentes a um determinado sentido que se quer entender. Então, a falange verdade são 100, 200, 1000 espíritos que trabalham a falange sopa Dona Flora. São todos os espíritos que auxiliam o trabalho da sopa Dona Flora. Então é disso que se trata quando nos filmes lá, então, de Kardec, quando ele diz o espírito de verdade, ele está falando de uma falange. Uma falange. Porque ele não quer dizer individualmente quem é. Porque não interessa. Por isso que ele chama a verdade. A falange caritas. Quando eu falo caritas, eu falo a caridade. Eu não falo a igreja A, o templo A, não, é caritas. Caritas é uma falange caridade. Então, todos aqueles que convergem e que trabalham na caridade podem se agrupar naquela falange caritas. São espíritos. Não. Neste caso, pode ser de verdade também, mas não são dessa falange de verdade, são da falange caritas. São coletivos, são grupos. Está entendendo? Então, Jesus não é a falange verdade. Jesus é o governador do planeta Terra. Então foi como se tivesse um nome, a falange. Porque não interessa dizer quem foi. Porque
porque a gente quer muito saber o nome. Quem foi que disse isso? Quem foi que falou aquilo? Não há essa personificação. A personificação é a verdade. E não interessa quem foi que disse ou deixou de dizer. Preocupado com o batismo. Porque, por exemplo, se foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou. Não está preocupado com o que foi que ele disse. Aí é que entra a mediunidade perturbada, que o cabo recebe uma mensagem e assina Santo Agostinho. O cara foi Santo Agostinho. Mas foi Santo Agostinho? Vamos ver o que foi que ele disse. Se é compatível com o que Santo Agostinho diria. Então, essa nuance é que faz com que a gente consiga perceber os detalhes das coisas. Entendeu? Então, vamos lá. Os polemistas defendiam as ideias cristãs contra as várias doutrinas que marcaram o período compreendido entre os anos 180 e 250 depois de Cristo. A principal doutrina combatista foi o gnosticismo, as escolas filosóficas, que eram a interpretação filosófica que tem como base os ensinamentos de filósofos gregos, especialmente os neoplatônicos. O gnosticismo se desenvolveu em mais de 30 sistemas diferentes, mas quase todos eles tratam da oposição entre a fé e a razão. Aquela história da fé cega e da fé raciocinada, misturando conceitos da filosofia grega com preceitos da cultura oriental e do cristianismo. Os polemistas mais proeminentes pertenciam à escola de Alexandria. Aí já é uma outra escola, né? Tais como Atanásio, Basílio de Cesareia e Cirilo. De novo, aquelas figuras proeminentes, pesquisadores preparados, estudiosos, que defendiam ideias para engrossar o arcabouço científico e basilar daquela doutrina nascente. Não é? Os teólogos científicos aparecem no IV século. Aí, olha, teólogos científicos. Teólogos estudam religião. Científicos são aquelas pessoas que têm a base filosófica, né? Que estudaram os filósofos gregos, que estudam as escolas platônicas, neoplatônicas, aristotélicas, socráticas, pessoas que têm base. Parece ser, e tem a intenção de explicar a Bíblia por meio da ciência. Olha aí. Já começa a vir a religião e a ciência se juntando, porque uma ideia universal não pode estar dissociada de uma realidade. Parece ser a primeira tentativa de unir a religião, a ciência, a fé e a razão. Os temas Deus, criação dos seres, dos espíritos e do universo são estudados de forma racional. O que é a doutrina espírita? Pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, a existência de Deus, comunicabilidade dos espíritos e... Qual é a outra? O outro princípio, deixa eu... Deus, espíritos, que nós somos espíritos, né? A questão da pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. São os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Hoje, a doutrina espírita já explica. Naquela época, ele já falava aqui, Deus, criação dos seres, espíritos, universo, são estudados de forma racional, concatenando os conceitos. São vultos proeminentes deste grupo no Ocidente, Jerônimo, São Jerônimo, aquele que viveu mais ou menos no 300 e alguma coisa, até 380, por aí, que uma das grandes tarefas de Jerônimo foi tradução da Bíblia para o latim, ou seja, traduziu o Novo Testamento para o latim, um grande trabalho desse pesquisador, São Jerônimo. Ambrósio, Agostinho, Santo Agostinho, que junto com Jerônimo são os 2 grandes vultos do movimento católico nesse momento. 2 espíritos extremamente preparados do ponto de vista científico. E essas almas está lá presente no Livro dos Espíritos em muitas mensagens. Santo Agostinho. A gente vai ver as respostas. Está lá escrito Santo Agostinho. No Oriente, Crisóstomo, Teodoro. Em Alexandria, Atanásio, Basílio de Cesareia e Cirilo. Ou seja, são essas almas que são basilares sustentando essa informação, né? Agora a gente chegou num ponto interessante aqui. Onde foi que a gente errou?
deturpação da mensagem cristã. A gente pegou tudo. Claro, mas aonde foi que a gente caiu? A deturpação da mensagem cristã. Vamos ver, a gente vai estudar. Porque, na verdade, a ideia cristã era para ter sido implantada desde o começo da vinda do Cristo. A Europa era para ter sido o berço do cristianismo. Roma era para ter sido o berço do cristianismo. A Igreja do Oriente era para ter sido o berço do cristianismo. Maomé era para ter unido as tribos árabes. Houveram muitas tentativas de unir o mundo em torno da mensagem do Cristo. Francisco Bernardone veio para unir a igreja, para ressurgir a igreja. Francisco Bernardone é São Francisco, que vem no século XIII e reencarna para unir a igreja. Eu estou falando de milênios de dificuldades, de vai, de volta, de puxa, de encolhe, para tentar trazer a mensagem do Cristo à luz. Se, por um lado, a integração do cristianismo ao Estado livrara os cristãos das perseguições, ou seja, a ideia da igreja se unir ao Estado romano, a força da igreja e do Estado romano, o imperador Constantino, no século IV, 300 e pouco, adota o cristianismo como religião oficial, aquilo ali cria também algumas concessões, que, por outro lado, obriga a igreja cristã a fazer concessões políticas, convenientes à política daquela época, que, como sabemos, se responsabilizaram pela desconfiguração da mensagem cristã. Faz um puxadinho. Ele pensei muito nisso, pode Roma, né? Ficava Jesus e de repente aceitar o cristianismo e hoje ser o berço do cristianismo, sendo que eles fizeram tudo isso. Eu sempre ficava, e o que levou eles aceitarem e divulgarem o cristianismo, se tornarem cristãos e colocar Cristo como, né? Igreja Católica Apostólica Romana é a escola do Ocidente, né? Mas aí tem a Católica Ortodoxa. Levou a essa mudança depois de ter feito acordos com o Estado. Acordo com o Estado. É isso aqui. Acordo político. A integração do cristianismo ao Estado livrar aos cristãos das perseguições. Eu não vou mais te perseguir, não vou mais te condenar, não vou mais te matar. Por outro lado, obriga a igreja cristã nascente a fazer concessões políticas. Então foi mais aquele interesse. Acordo. Eles viram que não adiantava mais matar, porque eles iam continuar Acordo. matando, não ia ter mais escravos. Acordo, que, como sabemos, se responsabilizaram pela desconfiguração da mensagem cristã. As fronteiras ideológicas do cristianismo tornavam-se frágeis e se diluíam em tendências heterogêneas. Estas, ao se afirmarem, criaram uma confrontação inevitável entre as múltiplas interpretações doutrinárias e as várias tradições cristãs. Como todas as correntes reivindicavam a legitimidade apostólica, tratava-se de definir o que estaria de acordo ou contra a pregação tradicional dos apóstolos. Começaram a ver o que é que um dizia, o que é que o outro dizia, o que é que isso aqui era contrário aos interesses do Estado, como é que a gente muda, o que é que fica, o que é que prevalece. Por exemplo, a reencarnação. A reencarnação estava presente nas Escrituras. Foi tirada no século IV. Por que foi tirada no século IV? Porque a esposa do imperador Constantino achava que era uma mulher que veio do mundo e que casou-se com o imperador, achava que uma escrava não pode nascer na nobreza. Então, você não pode evoluir a esse ponto. Então, você não pode reencarnar. Você é nobre, é sempre nobre. Então, tira isso daí. Então, as circunstâncias tiram a informação primitiva e original por conveniências. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. E uma ideia de tanto se falar torna-se verdade. Então, você começa a criar determinados conceitos que perduram, que deturpam a mensagem primitiva, porque Cristo disse a Nicodemos que para o homem ganhar o reino dos céus é preciso nascer de novo, da água e do Espírito. A interpretação conveniente foi que nascer da água e do Espírito era
o batismo. Porque a interpretação conveniente era que fora da igreja não há salvação. Então você vai arrumando o texto para caber com a sua conveniência. Porque se a informação fosse fora da caridade não há salvação, nascer da água do Espírito é reencarnar. Não é ser batizado. Então são arrumações e convergências que você vai criando concessões à mensagem cristã e primitiva. Mas a gente não vai discutir isso. Isso passou. Nós participamos disso. A gente vai olhar daqui para frente. E que era uma política. Claro que era. Claro que era. Nesse tempo, assim, a gente vê mais consistência, mas atualmente eu vejo também a questão da igreja, não da religiosidade, da espiritualidade, mas a igreja em si, enquanto instituição, é parte política. A gente estudou o Apocalipse, não estudou? Sim. A gente não falou de João quando ele mencionou o número dele é 666. Uhum. A gente viu que ele previa que quem era a besta do Apocalipse? Era o Estado romano, os falsos profetas e as falsas interpretações da religiosidade. E ele falava claramente do papado, um período de 1.260 anos, porque o tempo dele são 42 meses. Então, 42 meses, o mês não era de 30 dias, o mês era de 30 anos. Então, 42 vezes 30 dá 1.260 anos, que foi o período que durou o papado. Então, o período que durou o papado foi exatamente a deturpação da mensagem cristã. A união da igreja e do Estado fazendo concessões políticas e deturpando a mensagem cristã primitiva. Era uma previsibilidade que o Apocalipse de João mencionava. Então, as fronteiras ideológicas do cristianismo tornavam-se frágeis e se diluíam em tendências heterogêneas. Estas, ao afirmarem, criaram uma confrontação inevitável entre as múltiplas interpretações doutrinárias e as várias tradições cristãs, como todas as correntes reivindicavam a legitimidade apostólica. Tratava-se de definir o que estaria de acordo ou contra a pregação tradicional dos apóstolos, aquilo que a gente falou, ia lendo e arrumando, né? Essa confrontação veio a caracterizar a divisão entre os elementos ortodoxos e heterodoxos do pensamento cristão elaborado. No final do século I, a própria constituição da igreja modificara-se substancialmente e as primeiras formas litúrgicas apareceram, assim como o ascetismo e o legalismo. Nesse período, a igreja estava presente na Ásia Menor, na Síria, na Macedônia, na Grécia, em Roma e talvez no Egito. Se, por um lado, o cristianismo se expandia geograficamente, crescia em tamanho, né, através da vivência das igrejas organizadas, por outro, perdia em profundidade. Porque perdia a sua essência por essas concessões, né? O ascetismo, entendido como uma prática filosófica ou religiosa de desprezo ao corpo e às sensações corporais, e que tende a assegurar pelos sofrimentos físicos o triunfo do espírito sobre os instintos e as paixões, revelou-se como uma forma deprimente de viver o cristianismo. O ascetismo, surgido na igreja primitiva, serviu de base para o monasticismo, estabelecido nos séculos posteriores. Por trás do movimento monástico, achava-se o zeloso cristão, empenhando-se fervorosamente para conseguir a sua união da alma com Deus. Monasticismo é aquela questão dos monastérios, se isolar, natureza, você se encontrar consigo mesmo, né? O ascetismo preconizava e preconiza uma vida solitária, de completa renúncia às atividades existentes no mundo material e a aceitação voluntária das privações e sofrimentos. O impulso para o ascetismo e o monasticismo não é peculiar ao cristianismo, ou seja, não foi apenas o cristianismo que traziam essas filosofias e maneira de viver. E aparecem em outras religiões, tantas antes como depois do Cristo, e entre alguns indivíduos que não professam qualquer religião. No terceiro e quarto século, outras influências deram acrescida força ao impulso para o ascetismo e o monasticismo, e levaram essas ideias a uma realização prática. Uma delas foi a influência das filosofias dualistas, do gnosticismo e do neoplatonismo. Ou seja, esse é o ambiente de turbulência e de efervescência que se vivia aqueles primeiros séculos do cristianismo.
puxa para cá, puxa para lá, conveniência para cá, Estado se mete, Estado convém, concessão, faz as concessões que se deve, que se acha, arruma o texto e acaba criando esse momento do cristianismo no mundo. Não é? Então, aí segue. O legalismo é definido como um conjunto de regras ou preceitos rigorosos que contrariam a vivência pura e simples de qualquer interpretação religiosa, inclusive a cristã. O legalismo, em qualquer época, representa uma forma de escravidão que conduz ao fanatismo e, sobretudo, afasta o homem da prática da caridade. A seguinte passagem do Evangelho mostra o que Jesus tinha a dizer sobre o legalismo judaico. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então lhe perguntaram, a fim de acusá-lo: é lícito cuidar aos sábados? Por quê? Porque se dizia que não se pode trabalhar nos sábados. Então o homem estava com a mão atrofiada. O homem entra na igreja. Aí o cara pergunta: e tu pode curar no sábado? Jesus respondeu: quem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e caindo ela numa cova, em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer bem aos sábados. Jesus confronta o legalismo judaico. Ou seja, não posso fazer no dia de sábado. Pode. Fazer o bem, você pode fazer o bem qualquer dia. Deixa eu só perguntar para nós aqui, né? Da onde que vem a deturpação disso daí? Porque tem a igreja do sétimo dia, o evangelho do lado do sétimo dia, que eles não trabalham das 6 horas da sexta-feira, que é o sétimo dia, né, do sábado, das 6 horas da sexta-feira às 6 horas do sábado, né? Onde é que se desviaram disso daí? Eu não sei. Aí é que entra aqui o legalismo. Jesus disse que não podia É o legalismo. É uma ideia, Rita, é uma ideia que você defende lá no começo e que propaga e que você vai, que passa para a geração e reencarna e volta no meio daquilo ali e você continua lutando. Porque está Vai. a palavra de Jesus ali, que ele diz, né? Onde foi que houve desvio de que a pessoa entende? Não, mas aqui Jesus está dizendo que não pode trabalhar no sétimo dia. Mas você tem as correntes filosóficas, religiosas, cristãs de cada um deles. Cada um entende da sua forma. E aí se agarra com aquele formalismo, esse legalismo que está dito aqui e acabou. E você não pode cortar o cabelo, não pode mostrar as pernas, aquela história. Está ligado ao que você falou já no começo, quando o cristianismo, Roma começa a fazer a política, né? Então, havia o interesse. Eu acho que nós ainda precisamos mudar muito. Eu acho que falta muito, a gente ainda está ligado a tudo isso que acontece. Há muito formalismo. Tem muita coisa que eu vejo no Evangelho que você fala aqui que a gente vê que acontece Todo dia. hoje. Nós espíritas fazemos muitas coisas desse tipo. Então, eu vejo que tem muito de nós. Então, eu acho que você está muito ligado naquilo que nós queremos. Então, assim, às vezes, de repente, a igreja quer a Deus fiéis ali com eles. Isso. O rebanhozinho ali. É interessante para minha igreja, né? Porque às vezes a gente pensa assim, a gente começa A lavagem cerebral. O trabalho voluntário, a gente acha que o trabalho é meu. Não é, o trabalho tem que ser de todos, a gente não consegue viver sem todos. E aí eu acho que entra essa coisa do interesse próprio, da política, de eu fazer algo para mim, e aí eu entro aí e faço a interpretação. Aí faz o desvio, como eu falei, faz o desvio que quiser. Que quiser. Né? É por aí. São as deturpações, né? A hegemonia da Igreja de Roma em relação à de Constantinopla concedeu aquele poder suficiente para se transformar numa monarquia papal. Se na Idade Antiga os principais acontecimentos da história da Igreja se deram no Mediterrâneo e no Oriente, na Idade Média os centros mais importantes se localizavam na Itália, na França, na Inglaterra e na Alemanha. A razão histórica é a invasão islâmica no Mediterrâneo e a adoção do cristianismo pelos povos germânicos e eslavos, ou seja, se transformou a Igreja do Oriente para o Ocidente. Então, o poder de Roma, da Itália, da França, da Inglaterra e da Alemanha criou essa hegemonia do movimento cristão na Idade Média na Europa. E daí a responsabilidade que a Europa tem com o cristianismo. Porque muitos deturparam a mensagem do cristianismo. E todos nós deturpamos a mensagem do cristianismo, porque nós viemos de lá. Não tem ninguém aqui que já nasceu santo. A gente nasceu de lá. Como espíritos, a gente vivenciou tudo isso, né? Em consequência, surge no campo doutrinário
sérias deturpações da mensagem cristã, pela incorporação de rituais pagãos, de preceitos filosóficos e de deliberações conciliares, de natureza cada vez mais políticas e menos evangélicas. Os principais desvios ocorridos na igreja primitiva foram Trindade divina. É uma crença de que Deus é formado por uma trindade representada como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo cada um uma expressão da perfeição. Isso foi incorporado à igreja. E a gente já entendeu hoje, como mensagem espírita, de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que Jesus é o governador planetário, o governador da Terra, que é um espírito superior, eleito e escolhido pelo Senhor Supremo do Universo para tomar conta da Terra, porque a Terra é um dos planetas habitados do Sistema Solar, que é uma estrela das 400 a 600 bilhões de estrelas da nossa Via Láctea, que é uma galáxia das 2 trilhões de galáxias que a ciência conhece do nosso universo, que é um dos universos, quando a gente já fala de multiverso. Então, a gente dizer que a Terra é o único planeta habitado, que só para nós Deus criou o mundo, seria um contrassenso. Mas naquela época a ciência não conhecia outros planetas. Naquela época a ciência não tinha saído da Terra. Então, hoje, com esse conceito se ampliando da evolução científica, já é possível a gente entender pluralidade dos mundos habitados. Já é possível a gente entender o que Jesus disse quando há muitas moradas na casa do meu Pai. Meu Pai é Deus. E há muitas moradas, são todos esses planetas que compõem esse universo incomensurável. Então, hoje a gente já consegue compreender que o dia de Pentecostes não foi o Espírito Santo, não foi o Paracleto, foram vários espíritos superiores que vieram trazer, pela mediunidade dos apóstolos, a mensagem que os fortaleceria e os auxiliaria a propagar o cristianismo. Porque dali impulsionaram todos eles a fundar as igrejas, a abrir o caminho do cristianismo. Ou seja, é um movimento pensado, planejado, orquestrado pelas inteligências superiores. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, hoje a gente já sabe que não é mais a mesma coisa, mas a gente respeita porque a gente entendeu isso durante muito tempo, porque foi necessário. Mas hoje a gente já sabe que não é. A gente já sabe que é diferente. A natureza divina e humana de Jesus. Como homem, Jesus era filho de uma virgem e padeceu os martírios da crucificação. Como Deus, ofereceu-se um sacrifício para redimir os homens dos seus pecados. A gente não tem essa percepção. Jesus é um espírito que passou por essas experiências na carne para nos ensinar o caminho. Ele precisou passar para nos mostrar por sacrifício, para mostrar à humanidade como é que a gente padece. Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Aí entra aquela mistura com as filosofias pagãs. Deus do sol, Deus da terra, Deus da lua. Então vem entre nós um Deus para poder passar como Deus por tudo aquilo que ele passou. Não, Jesus é um espírito que passou por tudo aquilo ali para mostrar à humanidade o caminho de renúncia, de humildade, de sacrifício, de luta para se depurar. E, por último, esse terceiro ponto aqui, que fora da igreja não há salvação. Todos os cristãos são membros de uma só igreja. Todos os cristãos são membros de uma só igreja, que está sob a guarda divina, ou seja, nós somos o rebanho escolhido, nós somos o povo escolhido. Revela nítido conflito com o ensinamento de Jesus, fielmente interpretado por Paulo. Fora da caridade não há salvação. Quando Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, de que se eu falasse toda a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, eu nada seria. Né? Então, essa carta de Paulo aos Coríntios resume esse princípio de que fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação. É o que Chico Xavier nos diz, que se no Espiritismo o lema fosse fora do Espiritismo não haveria salvação, provavelmente ele não seria espírita. Que graças a Deus é fora da caridade não há salvação. Né? Então, enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta no princípio universal e abrange todos os filhos de Deus,
acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os em vez de incitá-los ao amor dos seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos. Ou seja, em vez de expandir, fecha, cria uma casta, um sistema fechado de que nós somos os escolhidos, né? E aí, só para vocês estudarem, se quiserem de novo, a minha devoção a Emmanuel, a esse espírito que nos traz a caminho da luz, porque está lá no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, o Império Romano e seus desvios, a edificação cristã, a evolução do cristianismo, a igreja e a invasão dos bárbaros, a idade medieval, os abusos do poder religioso, as cruzadas e o fim da Idade Média. Então, Emmanuel vai percorrendo o que aconteceu nessa linha do tempo, nesse período, vai nos falando de todos esses desvios que aconteceram nessa época da expansão do cristianismo. Então, vocês depois estudem, se quiserem estudar em casa, o que houve, porque é muito bom quando a gente amplia, vê, enxerga e entende o que todos nós vivenciamos, né? Então, ele fala dos penosos compromissos romanos, aquilo que a gente estava dizendo, debalde tentaram as forças espirituais, o aproveitamento dos romanos na direção suprema do mundo. Aquilo que a gente está dizendo, tentaram de todo jeito. Todos os recursos possíveis foram prodigalizados, inutilmente a cidade imperial, a canalização de consideráveis riquezas materiais, possibilitando a consolidação de um Estado único do planeta, não foram esquecidas, ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Em vão, transplantaram-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense, os filósofos gregos, e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados. Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos, da vaidade e da ambição, sentindo-se traídos em suas energias mais profundas, contraindo débitos penosos perante os tribunais da justiça divina. Jogou-se fora esse portal de luz que se abria em Roma, nesse período, né? O papado, aquilo que a gente falava, esse período, desde a 10ª perseguição do que o cristianismo era considerado em Roma como doutrina morta, mas os propósitos do mestre não descansaram. O planejamento do alto não descansa, com o nobre fim de fazer valer os seus generosos princípios. A fatalidade histórica reclamava a sua colaboração nos gabinetes da política do mundo, e ainda uma vez a indigência dos homens não compreendeu a dádiva do plano espiritual, porque logo depois da vitória, os bispos romanos solicitavam prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros de episcopado. Poder, aquela história, velha história do poder. O mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalharam o organismo do império, dominou igualmente a Igreja de Roma, que se arvorou em suprema, em suzerana e censura de todas as demais do planeta, cooperando com o Estado, faz sentir a força de suas determinações arbitrárias. 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo, procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade. 300 anos tentando, inspirando, lutando, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra. Chega um ponto que a espiritualidade diz, tá bom, vai ver o que é que vai dar, né? Para o esforço da salvação e de experiência. E tão logo a abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesma. Eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano de 607. A decisão imperial faculta aos bispos de Roma prerrogativas e direitos, até então jamais justificados. Ou seja, deu poder à igreja, concessões, os bispos podem tudo, podem condenar, podem prender, podem soltar, podem fazer o que quiser. O Estado deu esse poder. A regulação entre o Estado e a igreja criou uma união que um ajudava o outro, né? Entronizam-se mais uma vez o orgulho e a ambição das cidades dos Césares.
Em 610, Focas é chamado ao mundo dos invisíveis, deixando no orbe a consolidação do papado. Dessa data em diante, ia começar um período, olha aí o Apocalipse de João, de 1.260 anos de amarguras e violências para a civilização que se fundava. Ou seja, quando caiu o decreto da infalibilidade papal, 1.260 anos depois, foi dito que a igreja não pode tudo, que a igreja não detém toda a verdade, pela evolução da ciência, pela evolução da humanidade. Então, o poder da igreja ficou limitado. Aí começou a ter luz sobre aqueles deturpações que se impregnou na igreja e nos rebanhos da humanidade, né? E Emmanuel conclui todo esse estudo dizendo que o evangelho do Divino Mestre, o nosso evangelho, ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas, porque o Cristo ainda tem muitos inimigos, ainda hoje, né? A má-fé, a ignorância, a simonia, que vem a ser a venda de objetos sagrados, o império da força, conspirarão contra ele. Mas tempo virá, e é esse que a gente está entrando, em que a sua ascendência será reconhecida. Seremos um só rebanho, de um só pastor. Nos uniremos na nossa crença. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, chegamos à conclusão dessa fase aí, desse estudo que a gente está fazendo, dos papas da Igreja Cristã Primitiva, e nós temos hoje o cristianismo em nossas mãos. E ele será o que a gente fizer dele, né? Então, demos graças a todo esse período que a humanidade passou aprendendo com seus erros, com seus equívocos, com seus desvios, com as suas deturpações, e nos unamos em uma só família, na família cristã, porque esse é o nosso objetivo, né? Obrigado aos papas, obrigado aos padres, obrigado aos apologistas, obrigado aos teólogos científicos, obrigado a todas essas almas que passaram por todos esses esforços para que o cristianismo chegasse até hoje. Obrigado a Kardec, obrigado a Falange Verdade, que nos trouxe todo esse banquete de luz para que a gente possa aprender com ele. E tenhamos a responsabilidade que nos cabe nos dias de hoje, porque, como dissemos no começo, hoje nós também somos guardiões da mensagem cristã. O que faremos dela depende de cada um de nós, não é? Então, que Jesus nos abençoe e vamos encerrar esse estudo de hoje. Muito bom. Não é isso, gente? Muito bom. Foi ótimo.